bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a tia Tassi e hoje a gente vai falar sobre uma parábola. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeiro, eu vou perguntar para vocês se vocês viram o vídeo que a gente postou aqui ontem no nosso canal. Eu acredito que sim, porque as catequistas também encaminharam para o grupo de vocês, não foi? Pois bem, no vídeo de ontem, a tia Yara fez aquela introdução bonita, nos explicando sobre o mistério do Sagrado Coração. E a tia Andréia aprofundou esse estudo, falando sobre esse coração que é só amor, que ama a todos, que não faz distinção, que não diz, eu vou amar esse aqui, mas esse aqui eu não vou amar. Esse aqui eu vou amar e esse aqui eu não vou amar. Não, foi aquele coração que tanto amou, que se entregou por todos nós. Inclusive, o mês de junho, ele é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Lembram que o mês de maio é o mês dedicado a Maria? Mês consagrado a Maria? Então, o mês de junho, ele é ao Sagrado Coração de Jesus. E na nossa parábola de hoje, é mais um ensinamento sobre esse amor, sobre esse coração, não é? Como vocês bem sabem, parábola é a forma que Jesus usava para ensinar aquele povo. Lembra que a gente falou que Jesus, logo depois que ele se batizou, ele iniciou a sua caminhada, que ele passou curando, ensinando. E como aquele povo daquela região era muito simples, ele usava situações do dia a dia para explicar para o povo sobre a graça da vida em Deus. E a parábola de hoje, ela está na nossa Bíblia, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. Vamos pegar a Bíblia junto? Hoje a gente vai ler ela junto. Então eu vou pegar a minha e vocês pegam a de vocês aí também. Aqui tá a minha Bíblia. O Evangelho de São Lucas, lembra dos 4 evangelistas? Mateus, Marcos, Lucas e João. É o Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, ó. Na minha tá assim, ó. Parábola do pai e seus 2 filhos. Jesus disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, me dê a parte da herança que cabe a mim. Então, o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma região distante. E aí, esbanjou seus bens numa vida desregrada. Quando já tinha gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Foi então até um dos habitantes da região que o mandou para seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Então, se levantou e foi ter com seu pai. Ele ainda estava longe quando seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço dele e o beijou com ternura. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos:
Tragam rápido a melhor túnica e vistam ele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Peguem o bezerro gordo e o matem. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava já perto de casa, ouviu música e danças. Chamou um dos servos e lhe perguntou o que era aquilo. Ele lhe disse: seu irmão chegou e seu pai matou o bezerro gordo, porque o recuperou com saúde. Então, ele ficou cheio de raiva e não queria entrar. Seu pai saiu e insistia que ele entrasse. Mas ele respondeu ao pai: eu sirvo o Senhor há tantos anos e nunca desobedeci a nenhuma ordem sua. E o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Agora, porém, que veio esse seu filho, que devorou os bens do Senhor numa vida desregrada, o Senhor matou para ele o bezerro gordo. O pai lhe respondeu: filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu também. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque seu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, como vocês bem viram, Jesus usou a parábola do pai com seus dois filhos para ensinar aquele povo sobre o perdão. Lembra que a gente já vinha falando em alguns encontros sobre o pecado, sobre os tipos de pecado, sobre como a gente faz quando a gente peca, onde a gente procura, a quem a gente procura, não é? E a história de hoje, ela trata desse perdão, de quando a gente erra e de quando a gente reconhece. Por quê? Porque aquele filho, ele pediu ao pai: ah, pai, divide a sua herança entre a minha parte. Eu quero a parte que me cabe da herança. E ele pegou aquela parte da herança e ele foi gastar numa vida, foi para festas, fez um monte de coisa que não devia. Enquanto o outro filho ficou lá ajudando o seu pai, honrando o pai. Não foi isso? Até que um dia, quando a gente leva uma vida desregrada, pode parecer que a gente está numa maravilha, de que a gente está numa festa, só que a gente sabe que tudo que é errado vai consumindo a gente. Lembra que eu falei com vocês sobre a nossa consciência? Então, é justamente isso. A vida no pecado, ela pode parecer uma maravilha no início, mas duas coisas. Primeiro, que essa falsa maravilha, como já diz, é falso. E segundo, ela é finita, muito curta e não nos traz a verdadeira paz. Foi justamente o que aconteceu com esse filho. Ele gastou tudo, um dia perdeu tudo que tinha, passou fome, necessidade, enquanto lá os empregados do pai dele tinham um tratamento melhor do que ele. Mas foi o pai dele que fez errado? O pai se manteve ali, no lugar dele. Ele é que resolveu sair. Lembra que eu falei com vocês que no pecado afasta a gente do pai? Foi justamente o que aconteceu. Ele saiu daquela vida, daquela graça que tinha com o pai, para viver uma vida de pecado. E quando o pecado consumiu ele, a primeira coisa que ele se lembrou foi da graça que ele tinha quando ele vivia com aquele pai. Foi isso? Tanto que ele passou por tudo que tinha que passar, se arrependeu, não foi? Ele reconheceu o erro, se arrependeu, e quando ele resolveu voltar para aquele pai, em vez de ter um pai que estaria julgando ele, apontando o dedo, falando:
Olha, eu falei pra você não ir. Olha, eu bem que te avisei. O pai o recebeu de braços abertos. O pai o recebeu com festa. O pai recebeu ele com alegria. Por quê? Porque assim é com nosso Deus. Ele nos recebe com alegria. E aquela festa, aquele anel, aquela túnica é justamente para mostrar o quanto Deus fica feliz quando ele recupera a gente, quando ele recupera um filho que errou. Aí eu pergunto para vocês, isso significa que eu tenha que passar a vida errando para sempre ter uma festa? Por exemplo, vocês vão fazer uma coisa errada e quando vocês consertarem o erro, então vocês vão ter festa, vocês vão ter churrasco. Então eu vou sempre ficar fazendo isso, tia. Vou sempre fazer alguma coisa errada, que aí eu vou fazer essa coisa errada e quando eu consertar, eu vou ter festa. Vou fazer isso toda semana. Mas pensa um pouquinho com a tia aqui. Pensa tudo que ele passou. O pai não estava recompensando ele por ele ter errado. Não foi isso. O pai não estava recompensando. O pai estava feliz que ele tomou consciência do erro e que ele resolveu voltar. Por isso o pai festejou, porque o filho começou a ter consciência. É como ele disse, o filho estava morto, o filho estava num pecado. E o filho, ele voltou à vida, voltou a essa consciência. Não é? Tanto que a primeira coisa que o outro filho mais velho fala é o quê? Poxa, pai, eu tô aqui o tempo todo com o senhor não me deu nem um cabritinho magrinho para festejar com os meus amigos. Mas esse teu filho aí que erra, o senhor pegou e deu para ele um novilho gordo. Então será que vale a pena eu errar sempre para ter uma festa? O que o pai falou para ele? Olha, você sempre esteve aqui comigo. Tudo que é meu é seu. O que o pai quis dizer? Primeiro, você não sabe o que aquele filho passou para se arrepender. Porque enquanto o filho obediente esteve o tempo todo ao lado do pai, porque na cabeça dele estava festejando, mas não era isso. O filho mais velho, que era obediente, nunca passou fome, nunca passou necessidade, nunca passou tribulação. E o mais novo passou por tudo isso, mas passou por uma escolha dele. Então, quando ele voltou, eu vou festejar, porque eu tenho certeza que depois de ter passado por tudo que ele passou, ele com certeza não vai querer voltar pro pecado. Será que vai? Será que ele vai querer passar fome de novo, querer comer a lavagem dos porcos, querer passar necessidade para depois voltar e ter um churrasco? Eu acredito que não. E foi isso que o pai ensinou. Ele estava festejando a volta dessa consciência. Da mesma forma que Deus Pai festeja quando a gente reconhece o nosso erro. Quando a gente faz aquele exame de consciência e vê que aquilo que a gente fez é errado, que a gente pede perdão a Deus e que a gente se esforça para não mais fazer aquilo. Não é? É mais ou menos o que acontece com vocês, por exemplo. A gente tem um grupo na escola que tem aqueles amigos e todo mundo estuda junto e vão para a escola junto e tem toda aquela amizade. E aí tem aquele que não tá nem aí pro estudo, sabe? Ele tá lá, ele só quer saber de farra, ele só quer saber de festa, só quer saber de jogar bolinha de gude, só quer saber de jogar videogame e não estuda. Aí vira o ano e o que acontece? Aqueles amigos que estavam ali juntos, que não saíram daquela graça, passam para a próxima etapa, não é? Para a próxima série. E aquele que ficou lá, fica retido. Eles vão deixar de ser amigos? Não. Mas aquelas experiências do dia a dia, aquelas coisas que acontecem na sala, a matéria que a gente trabalha juntos, aquele que ficou para trás, né? Ele deixa de ter aquela convivência. Então passa a ter menos assunto. E naturalmente as pessoas vão se afastando. Mas não é que aquele grupo lá excluiu.
Não é isso. É por conta de uma escolha errada daquele que resolveu ficar só esbanjando, só curtindo. Aí eu pergunto pra vocês, quando tem uma festa que esse que ficou retido lá vem e ele é bem recebido, a gente tá fazendo uma festa falando assim, ei, parabéns, você repetiu? Não, a gente tá dando um incentivo para que ele se esforce. Para quê? Para chegar e acompanhar a gente, para que a gente esteja junto. Porque o Sagrado Coração de Deus, ele tem justamente esse mistério de nos receber com amor, de nos perdoar, de festejar, não é? Eu espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje. E, como eu bem disse para vocês semana passada, a catequista de vocês já me enviou a atividade. Eu vou deixar ela aqui no final do encontro, tá? Vou deixar inclusive com uma musiquinha que fala sobre o evangelho de hoje. Ela é cantada, se eu não me engano, pelo padre Marcelo Rossi. Fala assim: Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O pecado tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu. Da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. E mesmo que a minha voz esteja horrível, porque a minha voz não é bonita, eu louvo a Deus com essa voz mesmo. Porque pra gente louvar a Deus, a gente não precisa ter uma voz maravilhosa. A gente precisa é ter o coração puro pra reconhecer aquilo que Deus é. Porque é isso que é louvar a Deus. Louvar a Deus é você reconhecer aquilo que Deus é. Agora a gente vai à atividade de hoje. Eu vou deixar ela aqui no final, tá? Aqui, ó. Coloquei aqui, ó, sobre o Sagrado Coração de Jesus, que é o que a gente celebrou ontem, né? Então vamos à atividade. Atividade número 1. Desembaralhe as letras e complete o texto. Então a gente vai ter 3 frases lá embaixo, e nessa frase tem um pedacinho, tem um risquinho. E nesse risquinho, vocês vão pegar as letras que estão embaralhadas, formar a palavra e completar, tá bom? Letra A. O pai desta parábola representa que é nosso pai. Aí estão lá as letras embaralhadas assim. E-U-S-D. Quando vocês desembaralham, ela forma uma palavra que completa essa frase. O pródigo pode representar cada um de nós quando nos afastamos de Deus Pai. As letras embaralhadas são O, H, I, F, L. Letra C. Os bens que o filho pródigo esbanjou podem ser comparados a de Deus Pai. E as letras embaralhadas são R, A, C cedilha, A, G. E a letra D. O abraço do pai, a roupa nova, a aliança e a festa são os sinais do... E as letras embaralhadas são R, E, D, A, T, P, O. Fácil, né? Muito fácil.
Inclusive, quando a gente completa, a gente tem um pouquinho sobre o mistério do Sagrado Coração. Desse pai que perdoa o filho, desse pai que vai ao encontro do filho. Porque quando o pai avistou que o filho estava vindo, arrependido, que ele estava voltando, o pai nem esperou o filho chegar até ele. O pai foi ao filho, o abraçou, o acariciou. Não foi isso? E a segunda questão. Eu vou querer que vocês escrevam uma oração pedindo perdão a Deus pelos pecados que a gente cometeu. Lembra que a gente falou semana passada que tem pecado mortal, que tem pecado venial? Lembra? Então, esse pecadinho que a gente faz, quando a gente pede perdão e a gente se arrepende, Deus nos perdoa. Então, eu quero que vocês façam essa oração pedindo perdão. Tá bom? As nossas missas, elas continuam sendo transmitidas pelas redes sociais, tá? Então, mesmo estando distante, nós estamos unidos. Tanto aqui pela catequese, quanto amanhã da nossa missa. Unidos a Deus e unidos uns aos outros. Não é isso? Então, que vocês tenham um sábado abençoado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor.